Então, a questão 2 ele diz o seguinte, de física. Um sistema é formado por um disco com um trilho na direção radial e um bloco que pode se mover livremente ao longo do trilho. O bloco, de massa 1 kg, está ligado a uma mola de constante elástica de 300 Newton por metro. A outra extremidade da mola está fixa em um eixo vertical perpendicular ao disco, passando pelo seu centro. Com o sistema em repouso, o bloco está na posição de equilíbrio, a uma distância de 20 cm do eixo. Um motor de potência 0,3 watts acoplado ao eixo é ligado no instante t igual a zero, fazendo com que todo o conjunto passe a girar e o bloco lentamente se afaste do centro do disco. Para o instante em que a distância do bloco ao centro é de 30 cm, determine, na letra A, o módulo da força F na mola, letra B, a velocidade angular do bloco e letra C, a energia mecânica E armazenada no sistema massa-mola e D, o intervalo de tempo ΔT decorrido desde o início do movimento. Note a DOT ali embaixo, desconsidere a pequena velocidade do bloco na direção radial e as massas do disco, do trilho e da mola e os efeitos dissipativos. Então vamos lá, vamos para a questão. Aqui eu fiz um esquema mostrando mais ou menos o que o exercício está falando. Então ele está falando sobre um disco, tá? Onde esse disco ele tem um eixo vertical, que é perpendicular ao disco, e preso a esse eixo vertical, você tem um bloco que está preso numa mola. Tá? Essa mola tem uma das extremidades o bloco e na outra extremidade o eixo vertical. Quando eu falo direção radial, a direção radial é essa direção aqui, ó. Tá? É a direção, ou seja, é uma reta que sai do centro do disco e vai em direção ao bloco. Isso é a direção radial. São todas as retas que passam pelo centro do disco. Tá? E o trilho, aqui embaixo você acaba tendo um trilho, desconsiderando o atrito também. Então, à medida em que esse eixo aqui ele vai girando, o bloco também vai girando, só que quando o bloco vai acabar girando, ele vai acabar se afastando na direção radial. Então, inicialmente ele estava com 20 centímetros de comprimento, aí depois que ele passa a girar, ele estica essa mola, passando a ficar com um comprimento de 30 centímetros. Então, na letra A, ele quer saber qual é a força que está sendo aplicada nessa mola. Então, para saber a força que está sendo aplicada nessa mola, o que você vai ter que fazer? Primeiro, você tem que lembrar do conceito de força na mola. Então, a força na mola, que eu chamo de força elástica, você tem que lembrar que ela é calculada como K vezes X, onde K é a constante elástica da mola e X é a deformação. Tá? Então, lá no enunciado, ele disse que a constante elástica da mola vale 300. E a deformação significa o quanto que ele estica. Como inicialmente ele estava com 20 centímetros e no final ele ia ficar com 30 centímetros, então quer dizer que a deformação vai ser o comprimento final que ele teve, que é 30 centímetros que a gente tem que passar para metros, menos o comprimento inicial que era 20 centímetros, que é 0,2 metros. Então, a força elástica vai ficar 300 vezes 0,1. Então, essa força elástica vai dar 30 newtons. Tudo bem? Então, esse aqui é a letra A. Agora, vamos lá para a letra B. Na letra B, ele está perguntando qual é a velocidade angular do bloco. Então, vamos pensar o seguinte. É um movimento circular. No movimento circular, como que eu faço para aparecer a velocidade angular? Então, você tem que lembrar que uma das equações que pode aparecer velocidade angular é na velocidade linear. Só que essa velocidade linear,
aparece aonde? Então ele aparece no meio da força mesmo, ou seja, da força que a gente denomina centrípeta. Voltando ao desenho ali, ó, a gente vai reparar que quando o bloco ele vai girando, significa que ele vai sendo afastado desse eixo central. Então a mola ela é puxada de volta, né, com essa força que a gente denomina de força elástica. E nessa direção radial aqui, ó, nessa direção que passa pelo centro dessa curva que ele está fazendo, só tem a força elástica. Então, eu posso dizer que essa força elástica, ele é igual à força resultante centrípeta. Lembrando que força centrípeta a gente calcula como mv² sobre r. Só que essa velocidade no movimento circular ela é chamada de velocidade linear. E não é a velocidade linear que eu estou procurando. Eu estou procurando a velocidade angular. Então você vai ter que lembrar, então vamos lá, lembrando que no movimento circular a velocidade linear ele é calculado como ômega-r, a velocidade angular vezes o raio. Então eu vou substituir essa velocidade aqui, ó, linear, por ômega-r. Então aqui vai ficar ômega-r ao quadrado dividido por r. Então, melhorando essa expressão, aqui vai ficar m ômega ao quadrado r ao quadrado dividido pelo raio. Aí você pode cortar um r com um r, né? E aqui acaba ficando que essa força elástica é m ômega ao quadrado vezes r. Então, escrevendo aqui, ó, a força elástica, substituindo a massa que ele deu no enunciado, a massa do bloco é 1 kg, a velocidade angular é o que eu quero saber, e o raio seria o raio final, né, com que ele está fazendo esse movimento circular. Então, como ele gira e ele estica ficando a 30 centímetros do centro, então quer dizer que o raio passa a ser 30 centímetros, que é 0,3 metros. E essa força elástica eu já calculei na letra A, ali em cima, né? Tinha dado 30 newtons, então vamos colocar aqui, ó, 30 newtons. Então isso aqui vai ficar 1 vezes 0,3, vai dar 0,3 ômega ao quadrado. Passa dividindo, 30 dividido por 0,3, aqui vai dar 100, né? É igual a ômega ao quadrado, então essa velocidade tira a raiz quadrada de 100, vai dar 10 radianos por segundo. Então essa é a velocidade angular do bloco. Lá na letra C, vou fazer aqui em cima, né? Na letra C, ele está perguntando qual é a energia mecânica armazenada no sistema massa-mola. Só que aí que tá, você vai ter que lembrar que a energia que fica armazenado na mola, vou colocar aqui a energia, né? Como ele está falando no sistema e não é apenas na mola, então pensando no sistema como mola e massa, a mola fica deformada. Então se a mola fica deformada, tem energia elástica. Só que ao mesmo tempo o bloco ele se movimenta, não é? Se o bloco se movimenta é porque ele tem energia cinética. Então a energia mecânica armazenada no sistema é a energia elástica armazenada na mola, mais a energia do movimento do bloco. Então, essa energia, você vai ter que lembrar que a energia elástica é kx ao quadrado sobre 2. E a energia cinética é mv² sobre 2. Só que eu não tenho a velocidade linear. Então, aqui eu tenho um problema. Só que, lembrando que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Então, voltando para cá, aqui vai ficar m velocidade angular, tirando isso aqui daqui, né? Isso aqui, quadrado fica fora, dividido por 2. Então,
Vamos substituir, ó. Aqui vai ficar a constante elástica que ele deu no enunciado, que é 300. A deformação, que era de 20, passou para 30, então a deformação foi 10 centímetros, que é 0,1 ao quadrado sobre 2. A massa do bloco, no enunciado, ele falou que vale 1. A velocidade angular, eu calculei na letra B, tinha dado 10 radianos por segundo, e o raio, no final, é de 30 centímetros, que é 0,3 metros, né? Isso aqui, dividido por 2. Então, ó, a energia mecânica no final vai ficar 0,1 ao quadrado é 0,01. 0,01 vezes 300 vai dar 3. E 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Aqui, ó, 0,3 vezes 10 vai dar 3. E 3 ao quadrado vai dar 9. 9 vezes 1 é 9. E 9 dividido por 2 vai dar 4,5. Então, essa energia mecânica vai dar 6 joules. Beleza. Então, lá na letra D, que é o último item, ele está perguntando qual é o intervalo de tempo ΔT decorrido desde o início do movimento. Então, você vai lá no nosso desenho. Segundo o enunciado, esse eixo vertical ele está acoplado, ou seja, preso a ele você tem um motor. E esse motor ele tem uma potência de 0,3 watts. Então, na verdade, é o seguinte, potência, só para a gente lembrar, o que é potência? Potência não é a energia transmitida para o eixo num certo intervalo de tempo? Então, vamos pensar, a energia com que o motor transmite ao eixo, esse eixo transmite para o sistema mola-bloco, ou bloco-mola, tanto faz, né? Então, se o sistema que é formado pelo bloco e pela mola recebe uma energia de 6 joules, então quer dizer que esse eixo está transmitindo 6 joules para ele. Logo, eu posso pensar também que o motor estaria transmitindo os mesmos 6 joules. Então, o motor transmite os 6 joules para o eixo e o eixo transmite os 6 joules para o sistema bloco-mola. Então, ó, voltando para cá, lembrando então que potência é energia sobre tempo, então potência do motor é 0,3. A energia transmitida para o sistema foi de 6 joules num certo intervalo de tempo. Trocando esses dois de lugar, isso aqui vai dar 6 dividido por 0,3, que no final vai dar 20 segundos. Então, quer dizer que ele demorou 20 segundos para transmitir essa energia ao bloco.